Gente, vamos lá. Nós já falamos sobre o modo indicativo. Na verdade, nós já falamos dos 3 modos de forma superficial, mas nós estamos tratando de cada modo agora, né, aos poucos. O primeiro modo que nós falamos no primeiro período, né, no primeiro bimestre, foi o modo indicativo. E o que significa o modo indicativo? Já falei com vocês que cada modo indica uma ideia, expressa uma ideia. Então, no modo indicativo, eu vou usar toda vez que eu quiser passar uma ideia de certeza, tá bom? Lembrando, dentro de cada modo temporal existem vários tempos verbais. Então, dentro do modo indicativo, existe, por exemplo, os tempos futuro, presente, passado. Aí dentro desse futuro eu tenho o futuro do pretérito, do futuro do presente, eu tenho dentro do pretérito, eu tenho um pretérito perfeito, um imperfeito, o mais que perfeito. Então, todos esses tempos verbais dão ideia de certeza, tá certo? O que vai alterar é se vai ser passado, se é presente, se é futuro, mas no momento em que a pessoa falou aquela ação, ela teve certeza da ação. Como assim? Deve estar de forma abstrata, mas vocês podem pensar assim, professora. Mas quando eu falo algo no futuro, o futuro é algo incerto, né? É algo que pode acontecer, como também pode não acontecer. Ok, vocês estão certos. O futuro nem sempre é certo, né? A gente pensa uma coisa, mas pode acontecer outra. Só que vocês vão ter que levar em consideração não essa possibilidade futuro de pode acontecer ou não. Vocês têm que levar em consideração que a pessoa quis passar no momento em que ela falou a ideia de certeza. Então, se eu falo assim, eu irei ao cinema hoje. Ah, professora, mas pode acontecer algum problema, ela pode não ir. Certo, ok. Mas vocês concordam que no momento em que eu disse que eu irei ao cinema hoje, eu tinha certeza? Concordam, né? Eu tenho certeza. Então a ideia que eu quero passar é de certeza. Por mais que possa acontecer uma coisa, né, futuramente, a ideia que eu quis passar e no momento em que eu falei isso, eu tinha certeza. Então todas as vezes que vocês usarem um verbo no modo indicativo é para indicar a ideia de certeza, tá certo? Mas hoje nós vamos falar do modo subjuntivo. E o modo subjuntivo é exatamente ao contrário do indicativo, porque ele vai expressar uma ideia de dúvida, de hipótese, de desejo, intenção, condição, ou seja, é uma possibilidade. Não quer dizer que vai acontecer. A pessoa que está falando, ela sabe que pode acontecer ou que não pode acontecer, diferente do indicativo, que quando a pessoa fala, ela tem certeza do que vai acontecer, ou do que está acontecendo, ou do que aconteceu. Depende se é passado, presente ou futuro. Tá bom? E aí eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o exemplo. Olha só, pode ser que eu estude hoje. Percebam que no próprio exemplo, no próprio momento em que a pessoa fala, ela está dando a hipótese, gerando uma dúvida. Então, em nenhum momento ela quis dizer que ela vai estudar. Ela está dizendo que ela pode estudar, ou seja, é uma possibilidade, é uma hipótese, tá certo? Então, todas as vezes que vocês quiserem dar essa ideia de incerteza, vocês vão colocar o verbo, né, no modo subjuntivo. E, gente, olha só, normalmente nós já fazemos isso naturalmente, tá? Existem alguns errinhos, mas erros comuns, tá? Tá todo mundo falando, é comum errar, mas nós naturalmente nós já falamos assim, porque nós, como a gente vai escutando muita gente falando, a gente acaba repetindo, a gente consegue fazer essa adaptação, mas às vezes a gente não consegue relacionar, né, o conteúdo formal, né, que é esse que a gente aprende aqui, com o que a gente fala no dia a dia, mas a gente já faz isso. Então, olha só outro exemplo. Se eu fosse você, estudaria. Se eu fosse você, é uma possibilidade. Estudaria, tá bom? Então, olha só. É certo que eu ia fazer isso? Não, é uma ideia. Se eu fosse você, como se a gente estivesse se colocando no lugar do outro, né? Se eu fosse você, estudaria. Então, é como se fosse uma intenção, um desejo, né? Se eu fosse você,
uma condição, eu estudaria, tá certo? Então percebam que as ideias passadas são sempre a de incerteza e a de dúvida, tá certo? São sempre essas ideias passadas pelo modo subjuntivo. E aí tem uma tabelinha aqui para vocês conseguirem visualizar isso de forma melhor. Primeiro, vamos lembrar. Quando nós falamos de verbo, existem 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Por que isso é importante, gente? Porque todos os verbos, eles vão terminar com uma dessas 3. Eles vão fazer parte de uma dessas 3 conjugações. Os verbos terminados em AR é a primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E IR, terceira conjugação. Nós também já falamos sobre isso, né? No bimestre passado, só para lembrar. E aí, quando eu falo de modo subjuntivo, eu vou ter 3 tempos verbais. Apenas 3, tá, gente? No modo indicativo nós temos vários, mas no modo subjuntivo eu só terei 3. E são 3, né? O que a gente já conhece: presente, pretérito imperfeito, que é o passado, tá? Pretérito é a mesma coisa que passado, e o futuro. Então tem o presente, passado e futuro, tá certo? E aí eu quero que vocês percebam como existe um modelinho para a gente fazer quando a gente vai conjugar esses verbos, como existe um modelinho. Como assim? Olha só. Nos verbos da primeira conjugação, os verbos que automaticamente, né, terminam em AR, quando ele estiver no presente do subjuntivo, eu vou falar e vou usar, né, o E. Então, eu vou trocar, né, o AR pelo E. Então, olha só, espero, exemplo, tá, gente? Espero que eu cante. Aí, vocês podem fazer, mas por que não tá certo? Eu canta, fica estranho. Ou eu canto, né? Fica estranho. E às vezes a gente faz essas alterações de forma equivocada. A gente quer dar uma ideia de incerteza, mas a gente acaba usando aquelas flexões, aquelas terminações do indicativo. E aí não casa, tá bom? Não casa. E aí, olha só, quando eu tenho o verbo no presente do modo subjuntivo da segunda conjugação, eu faço justamente o contrário. Olha como que é interessante. O verbo é segunda conjugação, é R. Eu coloco A no final, tá certo? E a mesma coisa na terceira conjugação. Eu também coloco A. Então, olha só. Espero que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Todos os verbos que pertencem à primeira conjugação, eu coloquei o ezinho, eu troquei, tá certo? Claro, gente, que a gente não é só o e, né? É também um s, aí depende também de qual pessoa eu estou conjugando. E aqui, na segunda e terceira conjugação, eu coloco o a. Então, que eu corra, que tu corras, que ele corra e por aí vai. Que eu parta, que tu partas, que ele parta e por aí vai. Entenderam? Existe um modelinho que a gente segue, tá? Não é algo aleatório, né? As pessoas acham às vezes que português é algo aleatório, mas não é. Existe um modelinho ali para ser seguido. Então, gente, olha só. Presente indica um fato incerto no presente ou um desejo, tá certo? Aí a ideia do presente é a mesma que a gente já conhece, é presente, está acontecendo, tá bom? Pretérito imperfeito, que é a ideia do passado, tá? Então, olha só, indica um fato que poderia ocorrer. Poderia ocorrer, ou seja, uma possibilidade. Diante da certa condição ou de um fato incerto no passado, no presente ou no futuro. Vamos lá, gente. Exemplo aqui. Se eu cantasse bem, poderia ter participado do musical. Perceba que ele só poderia participar do musical se cantasse bem. Ou seja, essas duas ações aqui, o fato de participar do musical e o fato de cantar, estão relacionados. Os dois estão relacionados, tá certo? Então, essa ideia da possibilidade, eu cantar ser, vai ter relação com o outro, que é o ter participado, tá? E aí vocês vão perceber que sempre tem essa ideia, tá? Esse ser sempre vai ter essa ideia de só ia fazer isso se tivesse acontecido aquilo.
São sempre duas ações em conjunto. Uma depende da outra. Para uma acontecer, depende da ação da outra. E aí, gente, vocês vão perceber que assim como o presente tinha um modelinho ali, né? Tinha um modelinho a ser seguido, o pretérito imperfeito também. Como assim? E aí fica até mais fácil um pouco. Todas as vezes que vocês olharem um verbo no pretérito imperfeito, a gente vai perceber que ele tem esse ser aqui no final. Olha só. Se eu cantasse, tu cantasses, corresse, partisse, tá certo? Lembrando, gente, que esse ser aqui não faz parte do verbo, tá bom? Isso aqui é só mesmo para ajudar. E a gente normalmente fala com esse ser, mas pode ter outra expressão, tá? Que não seja esse ser. Mas mesmo sem esse ser aqui do começo, falando esse ser aqui no começo, tá? O verbo no pretérito imperfeito, ele tem que terminar com esse ser aqui, ó, do finalzinho, tá? Então, amasse, partisse, bebesse, viajasse. Percebam que todos têm esse ser no final, porque indica uma ideia de possibilidade, de incerteza, ou seja, está no modo subjuntivo do tempo verbal do pretérito imperfeito. Tá bom? E por último, gente, nós vamos ver o futuro. O futuro é interessante porque parece muito com o infinitivo, né? O verbo no infinitivo. Então, quando eu cantar, aqui está equivocado, tá? Quando eu cantar, quando eu correr, quando eu partir, percebam que é uma ideia de possibilidade de algo que pode acontecer no futuro, tá bom? Quando eu viajar, tá? Quando nós viajarmos, e aí percebam que, olha só, se eu falar quando viajamos, está errado. Por quê? Você está falando no modo indicativo. E aí é até legal que vocês comparem, né, uma tabelinha com outra, um modo com outro, um tempo com outro. Aqui, gente, vocês sempre vão repetir o verbo na forma infinitiva, acrescentando qualquer coisa que seja da flexão. Olha só, cantar, cantares, cantar, cantar, cantarmos, cantardes. Percebam, olha só, esse cantar aqui é o verbo no infinitivo, só que acrescentou o des, por exemplo. Aqui é o verbo no infinitivo, só que acrescentou o em, tá certo? Então, a ideia do futuro é essa ideia, né, que pode acontecer no futuro, e vocês vão ver que o modelinho, né, que é o que a gente chama de paradigma, mas aí vocês não precisam entender isso, mas é só a ideia do modelo, tá? O padrão é esse, é pegar o verbo no infinitivo e acrescentar uma coisinha. Ó, quando eu correr, quando eu amar, quando eu beber, quando eu pular, ou quando nós pularmos, tá? Pulamos não, quando nós pulamos não, senão fica errado, já é outra ideia. Da ideia de certeza, porque é no modo indicativo, é quando nós pularmos, tem esse R, tá? Porque é sempre o verbo no infinitivo, mas uma desinênciazinha, mais a flexãozinha, tá bom? Gente, flexão e desinência que eu estou falando é esse acréscimo aqui que a gente dá de acordo com o tempo, de acordo com a pessoa, tá? Então, se vocês perceberem, no eu, né, que é a primeira pessoa do singular, fica só correr, né? A desinênciazinha é esse ER. Mas na primeira pessoa do plural, que é o nós, fica esse ermos aqui, ó, corrermos. Tá? Tem esse mos aqui no final, porque indica a primeira pessoa do plural, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês entendam essa ideia da possibilidade, tá? Independente do tempo verbal. Quando eu falo de subjuntivo, eu falo de uma possibilidade, de uma incerteza do que pode acontecer ou não. E aí, corrigindo as atividades que eu já passei para vocês, vamos lá, até marquei aqui, fica mais fácil. Na fala do técnico, há a indicação de uma ação que não ocorreu. Qual é essa ação? Ela é expressa por qual verbo? Olha só, gente, a ação que poderia ocorrer, mas não ocorreu vou ler a frase completa. Seria uma injustiça grande se a gente perdesse o campeonato hoje. Percebam que a ideia, né, a ação que pode acontecer, mas que não ocorreu, é perder-se. Perder-se. Por quê?
era uma possibilidade de perder. A gente sabe que quando a gente joga, existem algumas possibilidades. Existe a possibilidade de ganhar, existe a possibilidade de perder e existe a possibilidade de empatar, né? Então, aqui ele colocou uma possibilidade que era de perder. Todo mundo que joga futebol pode, né? Qualquer time pode perder ou ganhar ou empatar. Aqui existia uma possibilidade que era perder, mas ele não perdeu. O time não perdeu. E aí, como que a gente sabe disso? Se perder, se. Lembram que esse se aqui eu falei com vocês que é o pretérito imperfeito do subjuntivo? Todos os verbos, quando eu quero indicar essa ideia de possibilidade no passado, eu vou usar esse se aqui no finalzinho. Então é isso. Ganhasse, perdesse, empatasse é uma possibilidade. Então, o verbo que está indicando aqui uma possibilidade é perdesse. Então, a resposta seria essa, perdesse, tá? A ação de perder, possibilidade de perder. De acordo com o treinador, por que seria uma injustiça se essa ação ocorresse? Olha só, aqui já é a interpretação de texto, né? Seria uma injustiça, gente, porque marquei aqui alguns trechos. Olha, porque a equipe mereceu chegar à última rodada, por tudo que passou, né? Pelo que ele tem feito. Ou seja, gente, quer dizer, né, traduzindo esses trechos aqui do técnico, quer dizer que eles lutaram muito, que eles treinaram muito, eles fizeram muita coisa para chegar e para conseguir um resultado positivo. Então, vocês poderiam colocar isso pelo esforço, pela luta, né, pelos treinos, qualquer coisa do tipo. Não especifica no texto, mas essa ideia do esforço, do treino, tá bom? Outra questão, tem um cartoon aqui, né? E aí tem assim, pai, quando eu crescer quero ser advogado. Aí o pai pergunta, por quê? Aí ele responde, para soltar todos esses animais. E aí eles estão no zoológico, né? Dá pra ver porque existem vários animais aqui presos, né? E aí tem a pergunta, o que o menino acha que deve ser feito com os animais do zoológico? Gente, é só olhar o texto e responder. Ele acha que os animais devem ser soltos, tá bom? Para soltar todos esses animais. Então, o menino acha que os animais devem ser soltos, viverem soltos, tá bom? Para que essa ação se realize, qual é o plano do menino? E aí, gente, o plano do menino é ele quer ser advogado, tá certo? Ele quer ser advogado. Então, o plano é ele vai estudar, vai ser advogado e vai soltar os animais, tá bom? Qual a relação entre o plano do menino e o que ele acha que deve ser feito com os animais do zoológico? Gente, a relação que existe é porque ele associou a ideia do advogado que solta pessoas. Por exemplo, se eu for presa, eu vou chamar um advogado e o advogado vai me representar, né? E vai tentar me soltar da cadeia, vai tentar me defender, né? Então ele pega essa ideia do um advogado que solta, que tira as pessoas da cadeia com o fato de tirar os animais das jaulas, né? Então foi uma associação. Os animais estão presos numa jaula. E aí ele associou a ideia das pessoas que ficam presas na cadeia, como se fosse uma jaula, né? A cadeia como se fosse uma jaula. Então ele quer se formar em direito, né? Em ser advogado para soltar os animais. Tá bom? E aí, na terceira questão, já tem essa ideia de completar as frases usando o subjuntivo, o modo subjuntivo. Ou seja, vai indicar um desejo, uma possibilidade. Então, aqui era uma resposta pessoal, tá? Vocês poderiam inventar como vocês quisessem, desde que vocês usassem de forma correta, tá certo? Então, vamos lá. Eu viajaria se, exemplo, tivesse dinheiro. Se não tivesse pandemia. Então, assim, a ideia é que vocês podem colocar o que vocês quiserem, desde que vocês coloquem esse C no final. C, dois S, tá, gente? Eu viajaria se comprasse uma passagem, tivesse dinheiro. Percebam que todas as possibilidades existe esse C no final, essa desinência do C no final. Tá certo? O planeta ficaria menos poluído se as pessoas poluíssem menos, ou comprassem menos, ou consumissem menos. Percebam que todos os verbos que eu utilizei, eu tenho esse se. Por quê? Porque indica o modo subjuntivo. Não haveria problema de falta de água se as pessoas economizassem, tá?
uma possibilidade. Se as pessoas desperdiçassem menos, outra possibilidade. A cidade seria mais bonita se as pessoas cuidassem dela. Cuidassem. Percebam que essa ideia de possibilidade tem o se também, tá bom? O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se respeitassem, se não tivesse violência, exemplo. Tá bom, gente? Então é só para vocês perceberem que todos os verbos que vocês colocarem aqui, né, em todas essas alternativas, vocês vão ter que colocar o se. Tudo bem? Gente, se ficar um pouquinho rápido, parem o vídeo e anotem, confiram, tá bom? Porque eu não posso fazer um vídeo muito longo, né? Senão ninguém tem paciência para isso, tá bom? E aqui é para completar. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, tá, gente? Mas aí vocês têm que sempre olhar a relação de um verbo com o outro. Então, olha só. Se elas ficarem mais tempo, poderão ver a apresentação. Gente, aqui ficarem é no futuro. Por que é no futuro? Percebam que tem relação com outro verbo, que é poderão. E poderão é futuro também, só que poderão aqui é do indicativo e aqui é do subjuntivo. Olha que legal, quando a gente consegue misturar os dois modos verbais, tá bom? E aí a gente tem que fazer uma associação entre os tempos verbais. Então, se o tempo verbal aqui é futuro, aqui também vai ser futuro. Se elas ficarem, a gente viu que como a gente coloca o futuro do subjuntivo. Quem tiver dúvida é só olhar lá a tabelinha. Espero que elas consigam as notas para que sejam aprovadas, tá? Ó, verbo conseguir e o verbo ser. Sejam aqui e consigam, tá? Presente, tá certo, gente? Quando os músicos estiverem disponíveis, poderemos entrevistá-los. Gente, aqui também essa ideia de futuro, ó, perceba que esse quando aqui também indica futuro. Não é um verbo, tá? É só ajuda, tá? A gente entender essa ideia de futuro. Se nossos amigos tivessem ouvido o recado, todos chegariam no horário. E aí percebam que chegar no horário só seria possível se tivessem ouvido o recado. Então, percebam, olha a relação aí de possibilidade, uma coisa interfere na outra. Então, eles só iriam chegar a tempo se tivessem ouvido o recado. Ó, percebam também esse se, como eu falei com vocês. Se também normalmente indica essa possibilidade, mas aqui não, tá? Aqui já deu ideia de futuro, porque não é algo que sempre vai acontecer, mas normalmente é essa ideia de possibilidade. Ele sugeriu que você fosse ao médico. Aqui, gente, é o pretérito, tá? Que é a ideia do passado. E aí, novamente, falo com vocês. Se aqui é passado, sugeriu, é algo que aconteceu. E esse verbo aqui está no indicativo, tá? Como eu falei com vocês, eles se misturam. Se aqui está no passado, aqui também vai ser passado. Fosse. Que no subjuntivo é o pretérito imperfeito, que é aquele verbo que tem o se no final, 2 S, tá? No finalzinho. Eu quero que ela vá à minha festa, para que possamos comemorar juntos, tá? Essa ideia aí de futuro, tá bom, gente?